Não perdoar está te travando. E a maioria das pessoas que estão nessa jornada de autoconhecimento e espiritualidade nem percebe o quanto é sutil e quanto estão sendo travadas por falta de perdoar. Bom, meu nome é Mário Anjos e aqui no canal Conexão Anjos a gente traz vídeos sobre autoconhecimento e o destino final, que é a espiritualidade. Seja muito bem-vindo aqui no canal e já se inscreva se você está aqui pela primeira vez. No vídeo de hoje eu vou falar sobre esse assunto que pode ser delicado, mas é muito importante a gente entender e colocar em prática no dia a dia, que é o ato de perdoar. E para falar do perdão, eu vou separar em duas fases. A primeira, que é a mais fácil, é perdoar outra pessoa. E ao ouvir isso, você pode estar se indagando. Você está de sacanagem, Mário. É mais fácil perdoar outra pessoa? Calma aí que você já vai entender. Para falar de perdão, eu vou trazer o Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 23 e 24, que Jesus ensina aos discípulos. Portanto, se você trazer a sua oferta ao altar e lembrar que seu irmão tem algo contra você, deixa ali a sua oferta, vai primeiro, se reconcilia com seu irmão, depois volte para apresentar a sua oferta. E analisando essa passagem, simbolicamente, o altar seria o nosso interior. E essa capacidade de acessar o Criador, a fonte da criação dentro de nós, através da meditação. Agora, o que Jesus ensinou para os seus discípulos e ensina para você e para mim é que se a gente lembrar de algum ressentimento que alguém tenha contra nós, devemos parar imediatamente e se reconciliar. Mas o que isso significa? Perdão significa liberar do ressentimento, se liberar do ressentimento. Quando algo negativo vem na nossa memória, é nesse momento que devemos parar, superar essa emoção negativa para aí continuar nesse estado de meditação e de conexão com a fonte. E falando sobre esse assunto, você pode estar pensando que é só para aqueles casos graves de traição ou de uma manipulação muito grande, algo que alguém fez muito grave contra você. Mas não, são para pequenas coisas também do dia a dia. Mesmo porque perdoar não significa ter novamente intimidade. Perdoar é só tirar o ressentimento aqui da mente, da nossa mente, para que a gente possa conseguir ter esse acesso à fonte criadora dentro de nós. Agora, nos liberando desse ressentimento aqui de outras pessoas, isso também se aplica no dia a dia, nas pequenas coisas, com a esposa, com o marido, com os pais, com os filhos, pequenas coisas que a gente começa a guardar, pequenas mágoas, pequenas raivas que a gente começa a guardar, e isso nos atrapalha, e isso nos impede de acessar a fonte criadora dentro de nós. Aquele bloqueio criativo, na maioria das vezes, acontece porque temos algum tipo de ressentimento contra alguém ou algum fato que aconteceu que ninguém tem culpa, mas guardamos uma mágoa, guardamos um sentimento negativo. E eu falei que era mais fácil perdoar outra pessoa, porque o perdão mais difícil de se liberar é para nós mesmos. Quando nos sentimos culpados por algo que aconteceu, mesmo que a parcela seja bem pequena, insignificante, quase nenhuma, essa culpa nos impede de acessar a fonte criadora dentro de nós. Quantas vezes você guardou uma culpa durante meses e anos de coisas que fizeram que você nem teve culpa, mas se culpou por ter acreditado, por ter confiado e carregou essa culpa durante anos? Isso também te impediu. Te impediu de ouvir a voz do Criador dentro de você. Te impediu de acessar a fonte criadora dentro de você. E nesse processo de canalização espiritual, intuir a saída para essa causa, para essa situação. E é isso que a gente tem que fazer sempre. E esse é o perdão mais difícil de a gente liberar.
o perdão para nós mesmos, o fator da culpa, o ressentimento por se culpar. E o problema é, quando nós não conseguimos acessar essa fonte criadora, trava tudo. Quando a gente fala de bloqueio criativo, essa fonte criadora é a nossa capacidade de intuir, de pegar as ideias, o plano das ideias, direto da fonte e canalizar, a canalização espiritual, que nada mais é do que isso. Intuir e receber a ideia perfeita da fonte criadora para colocar em prática. Pode ser para criar algo, alguma coisa, mas pode ser também para falar, para discursar, para fazer um evento, qualquer um que seja. Se fizermos pelo ego, pela nossa capacidade humana, que é limitada, o resultado vai ser X. Muito menor se intuirmos e fizermos com essa canalização espiritual, acessando a fonte criadora, o próprio Deus, o divino dentro de nós, e trazendo do plano das ideias para a materialização a ideia perfeita. Isso é que é mais importante de se entender. Que a falta de perdão bloqueia todo esse acesso e nos incapacita a intuir, de pegar a ideia divina e transformar ela em coisas práticas. É por isso que nesse processo de criação é indispensável a meditação, que nos faz desligar um pouquinho desse vício de se identificar com essa personalidade, com esse ego, que na maioria das vezes não quer a ideia perfeita, não quer canalizar e intuir. Na maioria das vezes quer fazer algo que está totalmente contrário a essa fonte criadora. Por isso que a gente tem que entender muito bem essa dinâmica de acreditar e de se identificar com esse ego, com essa personalidade e como colocar ele no seu devido lugar. Como realmente trabalhar com o ego e não ser mais tentado por ele, mas confiando e canalizando, intuindo da fonte criadora dentro de nós, vencermos essas tentações dessa personalidade tão limitada e tão adulterada. E na minha opinião, o melhor mestre para ensinar sobre isso, sobre como transcender e como escapar da tentação do ego, é o próprio Jesus, o próprio Cristo. E fiz até um vídeo sobre isso aqui no canal. Vou deixar aqui para você esse vídeo em que Jesus passa pela tentação do próprio ego para intuir e trazer para o plano físico as ideias do Pai, as ideias do Criador. Então, clica ali e a gente se vê no vídeo.